Bom dia, alunos. Meu nome é Holanda, eu faço parte da rede de hipócritas de ensino. Estou aqui também com vocês no raio-x da questão. Hoje eu vou trazer para vocês uma coisa que é a nível novidade em nosso mundo ocidental, certo? O que acontece? Hoje em prova de Enem, em prova de vestibulares, é muito cobrado de vocês a visão religiosa do mundo hoje. E o tema que eu vou trabalhar hoje com vocês é um tema pouco conhecido no mundo ocidental onde nós vivemos. É o tema islamismo, a religião islâmica, a religião fundada por Maomé em 610 depois de Cristo, que o nosso mundo ocidental tem muita carência de conhecimento. Aí qual é a minha preocupação em trabalhar esse tema com vocês? Primeiro, é responder aquelas questões que a gente sempre escuta em sala de aula. Professor, se todas as religiões levam a Deus, então por que existem guerras religiosas? Caro aluno, observe. Eu posso explicar a vocês através da palma da minha mão. É sempre esse caminho a seguir. Olha, primeiro, quando você tem a ignorância, certo? Você não conhece um assunto, você é ignorante em relação ao assunto, você cria o preconceito. O preconceito leva à intolerância. A intolerância leva à violência. A violência conduz à guerra. Então, se você quiser acabar com as guerras religiosas, a primeira coisa é você se abrir ao conhecimento sobre o que os outros pensam sobre a religião nossa, certo? Por isso eu escolhi esse tema chamado islamismo. Quando você chega ao nosso mundo ocidental, que é um tema muito cobrado em prova o Islã hoje, certo? Se você sair perguntando na rua o que é Islã, o que é o islamismo, quais são as respostas que você vai ter das pessoas, olha, independente do seu nível econômico, cultural. A resposta vai ser o seguinte, olha, quando fala de Islã, a primeira coisa que liga é com árabes. Pessoal, por favor, o Islã não é uma religião árabe. O Islã é uma religião que surgiu na Arábia, como o nosso cristianismo também. Jesus era um árabe, surgiu na Palestina o cristianismo. Nem por isso nós identificamos o cristianismo como uma religião árabe. O mesmo acontece com o Islã. O Islã é uma religião que surgiu na Arábia, hoje faz parte de todos os continentes. Em todos os continentes, na Europa, na América, na África, na Oceania, você consegue encontrar a chamada organizações ou religiões islâmicas. Então, primeiro, acabar com esse preconceito. O Islã não é uma religião dos árabes. O Islã hoje é uma religião de caráter universal. Segunda coisa que eu gosto de colocar é que os islâmicos são fanáticos. Cara, aluno, fanatismo faz parte de todas as religiões. Nós temos judeus fanáticos, nós temos cristãos fanáticos e também nós temos o Islã fanático, a ala fanática, a ala que a gente chama assim, olha, a nacionalista fundamentalista, que são principalmente divulgados no mundo ocidentais através dos grupos que praticam o terrorismo como luta política. Então é muito comum você falar da Al-Qaeda, é muito comum você falar do Hezbollah, é muito comum você falar da Jihad Islâmica, que são movimentos nacionalistas que para nós ocidentais são movimentos terroristas. Para eles não. Lá no mundo deles, quem faz parte da Al-Qaeda é o quê? Jovens nacionalistas que lutam contra a opressão do Ocidente. Mas dentro da visão do nosso mundo, o que é que nós pensamos? Que eles são atos terrorísticos. Agora veja bem, cara aluno, o islamismo hoje corresponde a 25% da população mundial. Um quarto da população mundial hoje pratica e segue o islamismo. Se você partir que hoje nós já passamos de 6 bilhões de habitantes, significa dizer que hoje nós temos no nosso planeta Terra 1 bilhão e 500 milhões de pessoas praticando o Islã. Esse grupo de Osama Bin Laden, que acabou de morrer agora, se você pegar o Al-Qaeda como um todo, são pouco mais de 30 mil militantes nesse movimento. Então, olha, o que é 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, o universo de 30 mil pessoas do Osama Bin Laden? Não significa nada, certo? O Islã são pessoas exatamente como a gente, pregadores religiosos exatamente como nós. Só que tem grupos terroristas. Lembre, por favor, que no mundo cristão também encontramos grupos terroristas. Nós temos o IRA, nós temos os bascos, nós temos a Brigada Vermelha, nós temos a Ku Klux Klan, vários movimentos cristãos que praticam o terrorismo. E nem por isso nós vinculamos o terrorismo com o que você chama de prática religiosa, tá certo? Então veja bem, olha, você numa prova hoje dizer que o Islã são árabes, que os Islã são fanáticos, que os islãs praticam o terrorismo, isso não é aceitável mais, certo? Isso é ignorância sua, você tem que superar essa partezinha aí. Agora vamos tentar trabalhar um pouco do Islã. Olha, o islamismo foi uma religião fundada por um líder espiritual chamado Maomé, no ano de 610 após Jesus. Olha, após Jesus, 610, século 7 após Jesus. Qual foi a proposta de Maomé? Alguma novidade? Não. Maomé não trouxe nada original para o mundo. A única questão que Maomé coloca foi o seguinte, olha, foi juntar o judaísmo com o cristianismo, pessoal.
O Islã não foi criado da cabeça de Maomé. O Islã, Maomé juntou o que ele achava que tinha de bom no judaísmo, no cristianismo, olha, juntou os dois, criou um terceiro elemento que era a cultura árabe, e aí fez o Islã, certo? Então o Islã é uma religião muito semelhante ao judaísmo e ao cristianismo. Daí que os mesmos profetas, olha, Abraão é um profeta do Islã, Moisés é um profeta do Islã, Jesus é um profeta do Islã, e Maomé é o último dos profetas. Por isso que sua religião é monoteísta. Olha lá, diz assim, olha, Maomé é Deus, Alá é Deus, Maomé é o seu profeta, certo? Então lá eles trabalham também no monoteísmo. O Islã tem 3 características básicas. Monoteísta, a crença no único Deus Alá, um sincretismo religioso, que é a mistura das religiões, judaísmo, cristianismo, mais o elemento da cultura árabe, e um Estado teocrático, onde o líder religioso é quem governa o Estado. Essa é a pregação do Islã. Lembre que no nosso mundo cristão também temos o Vaticano, que é um Estado teocrático também, tá certo? Então veja bem, esse líder espiritual Maomé, certo? A grande obra dele em vida foi fazer a unificação política e religiosa dos árabes. Maomé começou como um pregador religioso e tornou-se o grande líder religioso da Arábia. Líder religioso e político, montou um grande Estado teocrático. Após a morte de Maomé, isso é bom que se diga, certo? Para que os seus ensinamentos não fossem esquecidos, certo? Após a morte, escreveram, pessoal, ou escreveram não, montaram os chamados textos sagrados e fizeram um livro chamado Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, onde estão contidos os chamados textos do profeta Maomé. De onde é que veio esses textos? Esse texto veio através de Deus para Maomé, para lançar mensagem aos homens, certo? Então, por isso, olha que o Alcorão é o livro sagrado do islamismo, porque lá estão os textos sagrados que Maomé recebeu de Deus e passou para os homens. Por favor, olha, Maomé era analfabeto, não sabia nem ler nem escrever. Esse livro só surgiu após a morte dele, para que seus ensinamentos jamais fossem esquecidos. Só lembrando para vocês que no mundo muçulmano ou no mundo islâmico, também tem outro livro chamado As-Sunnah. Tá? As-Sunnah é um livro sagrado escrito por um secretário de Maomé chamado Said. Então isso fez o quê? Porque o mundo islâmico se divide em 2. Do mesmo jeito que no mundo cristão nós temos católicos e protestantes, no mundo islâmico nós temos quem? Os xiitas e os sunitas, os seguidores da Sunnah. Qual é a diferença básica entre os dois? Porque o xiita é aquele que acredita apenas no Alcorão, como livro sagrado e único do islamismo. E o sunita não, olha, o sunita acredita na Sunnah, que é um livro sagrado escrito por Said, e acredita também no Alcorão. O sunita, ele acredita em 2 livros, o xiita acredita em um livro. Por isso que o mundo islâmico hoje é dividido entre essas 2 facções, tá certo? Olha, agora nós vamos responder 2 questões com vocês, certo? Para tentar colocar as questões atualizadas do islamismo. Até as questões. Caros alunos, vamos responder nossas perguntas agora. Veja bem, a nossa primeira pergunta diz assim: o Império Árabe está associado a um legado cultural islâmico secular. Assinale o significado histórico correto da expressão islâmica que se manifesta na crise atual do Golfo Pérsico. Olha, quando ele fala da crise atual do Golfo Pérsico, ele está se referindo à famosa jihad islâmica. O que é a jihad islâmica? A jihad islâmica é uma luta, pessoal, em nome da fé, certo? É uma luta pela restauração da palavra de Alá e ação contra a opressão, ou seja, ação contra o Ocidente. Agora, se nós somos ocidentais e achamos errado eles fazerem a pregação da Guerra Santa, lembre-se que para eles isso não é errado, porque Maomé em vida fez a mesma coisa. Maomé, quando fugiu de Meca, que foi para Medina, com a necessidade de poder implantar o islamismo, Maomé, lá em Medina, ele também fez a pregação da Guerra Santa. Aí você pergunta assim, mas o que é a Guerra Santa? A Guerra Santa, Maomé prometia o paraíso a quem morresse pela causa. Qualquer pessoa que morresse pela causa islâmica teria direito direto ao paraíso. Então, por isso que nós assistimos hoje muitos jovens, certo? Sendo chamados terroristas suicidas. Porque na concepção religiosa deles, eles estão fazendo exatamente o que Maomé fez em vida. Certo? Então a resposta seria a letra A, onde a jihad, que é a jihad islâmica, é a luta pela fé, pela restauração da palavra de Alá e a ação contra a opressão. Agora vamos para a segunda pergunta. Na segunda pergunta, diz assim, olha, para compreender a unificação religiosa e política da Arábia por Maomé, é necessário conhecer o quê? Primeiro, para que nós possamos responder essa pergunta, nós temos que lembrar como era o universo árabe antes da chegada do islamismo, antes da pregação de Maomé. Os árabes
antes do islamismo, eles tinham duas características. Primeiro, a característica política. Politicamente, os árabes tinham uma organização tribal, uma chamada descentralização do poder. E essas tribos lutavam muito entre si, certo? Pela disputa de poder. E já na religião, os árabes, certo? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, qual foi a proposta que Maomé trouxe? Fazer a chamada unificação política e religiosa dos árabes. Agora, lembre-se, por favor, que dentro da concepção religiosa, isso só veio acontecer quando Maomé tinha 40 anos de idade, certo? Segundo o dogma do islamismo, olha, Maomé veio a visão do anjo Gabriel, o anjo Gabriel desceu do céu e trouxe uma missão para Maomé. Por isso que Maomé é chamado o último dos profetas, porque foi a última pessoa a ter contato direto com Deus através do anjo Gabriel. E qual foi a mensagem que o anjo Gabriel trouxe para Maomé? Foi que Maomé deveria transformar o seu povo política e religiosamente. Quando ele tenta fazer essa pregação para transformar política e religiosamente a Arábia, ele vai ter a oposição dos comerciantes de Meca. Porque os comerciantes de Meca lucravam muito com o comércio religioso e via na mudança um perigo para esses lucros. Então Maomé chegou a ser perseguido, ameaçado de morte. Maomé foi obrigado, olha, a fugir de Meca para Yatreb. Yatreb, que hoje é uma cidade sagrada do islamismo, conhecida como a cidade de Medina, a cidade da meditação. Quando Maomé chega em Yatreb, ele já chega com uma convicção, que pela palavra ele não conseguiria pregar o islamismo. Tá? Então o que acontece? Olha, ele faz uma aliança militar com Abu Bakr e começa a pregação da Jihad da Guerra Santa. Aí o que acontece? Ele faz a centralização política, a formação de um Estado teocrático na Arábia. O que é um Estado teocrático? É aquele quando o líder religioso torna-se necessariamente um líder político. Por isso, aluno, a resposta é a letra D. As particularidades da vida dos árabes nos séculos anteriores ao surgimento do islamismo. O Hipócrates agora é mais. Hipócrates Mais. Mais conteúdo e preparação direcionada para o vestibular. Mais português e matemática. Mais biologia, física e química. Mais aulas de reforço. Mais plantão tira dúvidas. É o Hipócrates ainda mais comprometido com o seu sucesso. É muito mais! Hipócrates Mais. Comece agora a sua aprovação. 3206-8090. Hipócrates Zona Sul. A evolução do ensino. Hipócrates Zona Sul. Unidade Júnior. Excelente estrutura física. Experiente corpo docente. Língua inglesa com carga horária diferenciada. Aqui trabalhamos os campos cognitivos, afetivos e motor, estimulando competências e habilidades que são a base de toda a aprendizagem. Pois acreditamos que uma escola se faz com razão e emoção. Hipócrates Júnior. Uma escola feliz. Fone 3206-7729. Valeu o esforço. A minha equipe de professores foi demais. Vitória, agora é comemorar. Tô muito feliz. Valeu ajudar um pouco mais. Agora é correr pro abraço. É isso aí, cara. Tô muito feliz. Agora é só alegria. Se você quiser vestir essa camisa em 2013, faça como essa galera aqui. Vista essa em 2012. Hipócrates Mais. Cursinho isolado ou por área. Matrículas abertas. 3206-9785. Raio-X da questão. Oferecimento. Hipócrates